Oi, gente, tudo bom? Eu tava aqui pensando que assim, ó, a grande verdade dessa vida é que ninguém nasce sabendo e que não é vergonha nenhuma você dizer que não sabe ou que você tá tentando aprender alguma coisa. É exatamente assim que eu me sinto quando eu falo de costura e de máquina de costura. Apesar de ter comprado a máquina de costura há algum tempo, eu não tive aquele tempo, sabe, pra poder me dedicar e aprender e fazer curso. Então eu vou fuçando, ainda não consegui sair do básico, mas mesmo eu estando no básico, eu gosto de compartilhar esse básico com quem também tá assim como eu, querendo aprender, querendo distrair a cabeça, ou com alguma dúvida, ou na dúvida se começa nessa história de costurinha ou não. Pensando assim, eu resolvi gravar para vocês os 12 pontos da máquina que eu tenho aqui, que é uma máquina que o custo-benefício dela é excelente, que é uma máquina da Lennox caseira, que ela é barata, ela é boa e ela ajuda muito se você tá querendo começar a aprender a costurar. Muita gente pergunta se essa máquina é de brinquedo e se ela tem mais de um ponto. Ela tem 12 pontos, não é uma máquina de brinquedo e dá pra você fazer roupa com ela, sim, dá pra você costurar muita coisa. Vamos sentar ali, vamos fazer ponto por ponto pra gente tirar essa dúvida. Vou mostrar de pertinho pra vocês todos os pontos, ó, são 12 no total nessa máquina aqui. E eu vou testar um por um e vou mostrar pra vocês como que eles ficam no tecido. Aqui tá o botão seletor dos pontos, então é por aqui que você escolhe que ponto que você quer. Esses 4 primeiros são os básicos, que são os pontos retos, né? Depois tem alguns pontos decorativos e os pontos de zigue-zague. Uma coisa é a gente ver por aqui, outra coisa é a gente ver no tecido. Então já separei um pedacinho de tecido aqui pra mostrar pra vocês como é que fica. E você tá procurando uma máquina caseira, uma máquina mais em conta, mas que também faça uns pontos legais. Eu vou mostrar essa opção aqui pra vocês, tá bom? Vamos testar agora. A ideia aqui, ó, é a gente poder visualizar mesmo a diferença entre um ponto e outro, principalmente pra quem tá começando, que não sabe muito, assim como eu. A gente acha que é tudo meio que igual, muito parecido, e a gente às vezes não sabe muito bem pra que serve cada ponto e nem como que vai ficar no tecido mesmo, né? Então a ideia aqui é mostrar pra você que tá começando com uma máquina agora ou que tá pesquisando pra comprar uma, a gente ter uma ideia de como que fica visualmente esse ponto no tecido. A gente visualizando o ponto, a gente pode ter uma ideia do que a gente pode fazer em casa, que tipo de costura decorativa, que tipo de conserto a gente vai conseguir fazer visualizando esses pontos aqui. Eu já selecionei o primeiro ponto aqui, ó, que é o ponto 1, que é o ponto básico reto. Já coloquei o tecido aqui na máquina, então a gente vai fazer uma fileirinha aqui de cada ponto e a gente vai ver lado a lado a diferença entre eles e o que a gente pode fazer com cada um deles. Então vamos no primeiro aqui, que é o ponto 1. O pedal já tá aqui embaixo da minha mesa, então eu vou apertando aqui o pedal e assim que terminar eu mostro pra vocês. Primeiro foi. Olha só, gente, esse é o ponto básico reto, que é aquele ponto mais apertadinho, como se fosse uma linha reta mesmo, né? Deixa eu tentar mostrar ele bem, ó, bem de pertinho pra vocês. Então a gente usa esse ponto basicão, né? Pra fazer barra de calça, pra fazer um conserto, sabe, aquele rasgadinho na roupa. E aí ele tem uma variação aqui, pelo que eu entendi, ele tem uma variação de 4 tipos de ponto reto. Então ele vai espaçando aqui na máquina. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Nesse cantinho aqui, ó, o ponto 1, o 2, o 3 e o 4 são basicamente o mesmo ponto. O que vai mudando aqui é o espaço entre eles. O ponto 4, ele muda a posição também. No 4, ele continua reto, mas ele costura mais pro cantinho, tá? Então a gente vai descobrindo juntas. Vamos testar agora o reto número 2, pra ver se tem muita diferença. O primeiro aqui, o de cima, ele fica um pouquinho mais apertadinho e o de baixo fica assim, mas é uma diferença mínima, assim, acho que de 1 milímetro de diferença, assim, de espaço entre um pontinho e outro. A diferença é bem pequena mesmo. Vamos ver agora o terceiro, que é um pouquinho mais largo. Acabou a linha. Tem que passar a linha aqui pra continuar. Esse é o ponto 1, ó, com esse tipo um Uzinho assim, bem apertadinho, ele é mais apertadinho. O segundo ponto, ó, você só percebe a diferença olhando muito de perto. E esse terceiro aqui, você já vê a diferença um pouquinho maior. Ele é como se fosse um traço reto, ó. O segundo e o primeiro, ó, você só vê se você olhar bem de pertinho, que aqui tem mais uns nervinhos assim na linha. E esse é um pouquinho menos. E vamos pro próximo ponto, que é o ponto 4.
Acho que assim fica mais fácil de ver. O ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 duas vezes e o ponto 4 tá aqui. A diferença do 4 é que ele costura um pouquinho mais pro canto. Então a agulha joga um pouquinho mais pro canto. Então se você tem que costurar uma peça que é num cantinho assim do tecido, fica mais fácil costurar com ele. Agora, a partir do ponto 5 são os pontos decorativos. Então vamos fazer aqui o 5, o 6, o 7 e o 8 e eu venho aqui mostrar pra vocês. Olha só que diferente esses daqui, gente, que bonitinho, ó, o ponto 5, esse daqui, o ponto 6, ó, parece um monte de montanhazinha, o 7 e o 8, olha só o ponto 8, que legal. Agora a gente vai fazer a sequência de zigue-zague, ó, que é o 9, o 10, o 11 e o 12, vamos ver como é que eles saem aqui no tecido. Terminei, gente, ó, tá aqui os 12 pontos da máquina. Vamos olhar um por um bem de pertinho pra vocês conhecerem aqui, né, e a gente poder imaginar juntas o que a gente pode fazer, que tipo de costurinha a gente pode fazer. Aqui os 4 últimos que eu fiquei de mostrar pra vocês, ó, o 9, o 10, o 11 e o 12. Então esses dois primeiros são os mais justinhos, 9 e o 10, ó, o 9 bem justinho, o 10, esse aqui, aí o 11 um pouquinho mais largo e o 12 um tiquinho mais aberto. Tomara que vocês tenham gostado de conhecer aqui os pontos dessa máquina. Se você tava na dúvida, se tá com vontade de começar a aprender a fazer umas coisinhas em casa, aquele conserto, costurar uns paninhos, essa é uma boa opção. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus. Tchau!